da Terceira Câmara Civil. Terceira Civil, hoje ou segunda pública? Só a Terceira Civil, né? Terceira Civil, hoje, 6 de julho de 2023. Presentes os membros titulares, Ministério Público, através de doutora Mariléa, nossos servidores. Cumprimento os ouvintes da Rádio Web, os que estão aqui presencialmente e ouvidam. E coloco em discussão e votação as atas das sessões anteriores aprovadas. E eu quero, inicialmente, senhores, deixar um registro aqui, desembargador Lorival, ao Bruno, pelo... se não fosse ele, nós não teríamos aquele êxito todo na última sessão extraordinária na comarca de Caxias. Então, eu hoje esqueci de registrar isso lá, agradeci a todos, mas foi ele que viabilizou todo o suporte, é claro que com a ajuda aqui do Tribunal de Justiça, mas ele se preocupou que nossos computadores estivessem lá, que tivesse internet, áudio, vídeo, tudo funcionando plenamente. Então, fica aqui o registro de agradecimento ao nosso secretário. Ah, merece. Bem, merece. É preficiente. É. Senão, não tinha passado na presidência de Lorival, na minha e nem na de Jamil. E até de Cleonice, não foi? E da de Cleonice. Foi. Que umas 2 vezes quis assim demitir ele, mas nós seguramos as portas. Bom, fui comunicado aqui e aviso aos presentes, aos que se encontram por vídeo, que os processos da relatoria do desembargador Marcelino Chaves Everton serão adiados face à sua ausência justificada por motivo de viagem a serviço do tribunal, é isso? Então, todos do desembargador Marcelino serão adiados. Tem algum processo extra-pauta? Desembargador Cleone, desembargador Lorival? Não, presidente. Não. Processos adiados da última sessão, desembargador. Mas vamos às preferências dos senhores advogados. É. O número 4. Número 4, Foi agravo, né? teve pedido de vista simultâneo. Meu e de Vossa Excelência, relatoria desembargador Cleone, Yasmin Larissa Silva Boareto e Banco Sistema. Aí o processo foi com pedido de vista para o gabinete de Vossa Excelência. E o meu chegou ontem. Então, eu quero fazer mais uma análise. Por que eu estou pedindo vista desse processo, desembargador Cleone? Porque eu verifiquei a diferença muito grande dos pedidos. Um até pedindo 15 mil, outro 1 milhão de tanto. Aí eu quero... O advogado esteve no meu gabinete. Então, eu quero entender melhor o caso. E eu não tive condição de olhar ontem. Você chegou lá? Eu tenho ponderações contrárias, mas vou evitar fazê-las. Estamos diante do PJE, Processo Judicial Eletrônico. Mas ontem Ele que fica chegou disponível lá, virtualmente. Não tem de ir para um gabinete ou para o outro. Sim, senhor. Então, fica adiado, eu também não vou proferir meu voto, porque vou esperar o voto de Vossa Excelência. O doutor Gilson está presente aqui, eu acho que foi ele que nos visitou também, não sei se a outra parte está presente. O processo fica adiado, mas fica pautado para a próxima sessão, para melhor análise do Lorival, que o que na verdade relatório não teve conta o acesso fato. aos autos virtuais. Outro? Preferência? 8? Vossa Excelência está com processo a... Desembargador Cleone, se eu vou cortar as palavras bastante. Ele provoca. O 8º desembargador Lorival da sua relatoria é a apelação civil. Isso, apelação civil, José Maria Moraes. Quando você olha pelo sistema, você... Deixa eu ver aqui pela pauta. Na verdade, são embargos de declaração, o 8º, não é isso? Embargante é José Maria Moraes Ribeiro, advogado Carlos Bronson Coelho da Silva, embargado o Banco BMG. Aqui tem que foi retirado de pauta e faço pedir sustentação oral, mas não há sustentação em embargos, tem? Questão de fato. Vossa Excelência é advogado de quem? Sim, eu acho que dispensa, porque eu estou acolhendo. Estou acolhendo os embargos. Eu vou ler a emenda.
embargo de declaração de apelação civil, ação de cobrança com repetição de débito, indenização por danos Oitavo. morais, empréstimo consignado, omissão configurada, pedido de majoração de honorários advocatícios não enfrentado, embargos acolhidos para integrar ao acordo o pedido de majoração de honorários. Os embargos declaratórios, conforme dispõe o artigo 1021, Vossa Excelência pediu a majoração, né? Então, agora que eu estou vendo aqui, é melhor Vossa Excelência usar para ver se nos convence. Não houve apelação, né? O senhor não apelou. Foi a outra parte que apelou, né? Hã? Sim, tá. Nós apelamos para majorar o valor dos danos morais, que foi concedido, foi majorado para R$ 5.000, de 2.500 para R$ 5.000. Estou aqui só com o resumo. Só que no acórdão não foi enfrentada a questão da majoração dos honorários de sucumbência. E aí nós embargamos, fizemos embargo de declaração, pedindo a majoração, né, com base no artigo 85, parágrafo 11º do CPC, onde afirma: o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Quer dizer, a gente fez um trabalho a mais. Apelação. Se eu fazer uma pergunta a Vossa Excelência senhor. ou relator. A apelação que foi julgada antes foi interposta pelo seu cliente ou pelo banco? A apelação, não é o embargo. Foi para a gente. José Maria Moraes Ribeiro. Não foi o Banco BMG que... O Banco BMG apelou também para... Tiveram duas apelações. Nós apelamos para majorar o valor, o banco apelou para reformar a sentença. O doutor Lorival, sabidamente, ele majorou o dano moral para R$ 5.000. Por isso. Então, veja bem, o juiz aqui no recurso foi dado provimento. Sim, foi dado provimento. Foi dado provimento, o apelo aumentando. Aí ficou aqui a parte final do meu voto. Quanto ao pedido de majoração da condenação em honorários comerciais, indefiro, uma vez que a majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, é cabível nas hipóteses de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso da parte contrária. No presente caso, a parte sucumbente sequer interpôs recurso contra a sentença. Logo, o trabalho adicional realizado em grau recursal foi decorrente da iniciativa do próprio autor apelante, sendo indevida a majoração da verba em questão, razão pela qual mantenho a condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, tal como disposto na sentença, uma vez que é compatível com a complexidade da demanda. Então, aí ele voltou, né, ao juízo, havendo exposto referente ao magistrado da condenação, diante do exposto, havendo pedido expresso no apelo da apelação referente à majoração da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, não enfrentado na ocasião do julgamento do recurso, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada
e integrar a redação do acordo embargando, negando provimento ao pedido de majoração da verba honorária, mantendo a condenação neste pormenor nos termos do disposto na sentença. A condenação dele foi... Estou aqui com o processo aberto. Olha. A condenação foi em R$ 2.500 de dano moral. Majorou para 5 Aí mil. majorou Foi para 5 mil. 2.500, exatamente, aqui, 2.500. Sim, fomos Sim. nós que apelamos, pedindo para majorar para 5 Por isso que eu mil. perguntei, porque Sim. eu tinha visto aqui o relatório que dizendo... A ideia de que a majoração dos honorários faz do recursal visa, sobretudo, punir o recorrente, que insiste em tese jurídica esvaziada, levou a posição firmada pelo Supremo, nós decidir que a ausência de trabalho adicional, etc., isso que nós já conhecemos. Então, é isso. O senhor afirma no voto que não houve recurso Não da houve parte, mas recurso da houve, parte. ele apelou. Nós apelamos. Por isso que eu perguntei, Vossa Excelência, ele fica em dúvida. Eu peço vista, né? Essa vista. Para melhor exame, porque... Hã? Houve o apelo, ele me afirmou e eu estou com o processo aberto aqui, realmente o apelo é dele, pois ele dou provimento ao apelo para reformar a sentença exclusivamente no que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos O caso que eu morais. estou mantendo, veja bem, é pela ausência de trabalho adicional na instância recursal. Mas ele recorreu. O senhor afirma aí que ele não recorreu, que ele não teve trabalho de recorrer. Até eu achei que fosse o banco que tivesse Que a recorrido. medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios. Embargo de declaração é E de vista para tirar, majoração vamos de sanar honorários. essa dúvida, Zibador. Ficou uma dúvida no ar? Vamos procurar examinar melhor. Por nós. Muito obrigado, Excelência. Próximo. Adiado. 12? Mas o senhor já sabe que é sua. Apelação civil, apelante José Diniz, advogado Dr. Pedro Mascarenhas. Apelado Estado do Maranhão, advogado está na banca? Sim, Excelência. Advogado presente? Sim, Doutor Pedro. O Pedro. Doutor Pedro, do Ailibes, está essa sentença, é o juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública, São Luís, a ação É do em Sintaf, né? barcos, a execução do mesmo número contra o Estado do Maranhão, que julgou procedente dos embargos da Está em cima execução da linha. e extinguiu Mas a agora tá, execução. pode mais tirar. Embargada. Nas razões, após breve resumo da lide, os apelantes aduzem ter havido verdadeiro atentado à liberdade de filiação por o Sintaf condicionar ser beneficiário da ação somente aquele servidor que se filiasse, tendo havido aditamento ao acordo firmado com o sindicato, o Estado do Maranhão, para a colação de lista de substitutos que se vincularam ao Sintaf após o acordo, não contemplando, pois, apenas os filiados no momento da propositura da ação, mas todos os demais que aceitaram a filiação compulsória, indicada pelo sindicato a receber seus créditos com a aliança do Estado e chancela sindical. Dizendo ainda defender o sindicato, toda a categoria, e não só os servidores, filiados apelantes reafirmam sua legitimidade ativa para requerer o crédito obtido na ação coletiva originária, não podendo sofrer tratamento diferenciado e discriminatório, sob pena de caracterizar, inclusive, improbidade administrativa. Pede provimento contra razões do Estado. A Procuradoria não se manifestou. Relatório. Senhor doutor Pedro Mascarenhas, o senhor vai usar a palavra, ela é sua. Muito obrigado, Excelência, senhor presidente, desembargador Jamil, senhor relator, desembargador Cleontes, desembargador Lorival, doutora Marileia, pelo Ministério Público. Falo em nome de José Diniz, José do Ailib Diniz, Pedro do Ailib Mascarenhas, OAB 4632. Excelências, esse caso, na verdade, é um caso que eu, na minha vida como advogado de entidades sindicais,
sindical, o primeiro que eu conheci e passei a atuar, inclusive depois da decisão de primeira instância. Eu não fui o autor da execução, mas fui constituído pelos servidores, e se trata de legitimidade de legitimidade sindical. Veja só, nós temos uma decisão transitada em julgado proposta pelo SINTAF, e na proposição da ação, o próprio SINTAF ele pede a condenação do Estado do Maranhão a proceder ao pagamento das parcelas vencidas do aludido percentual a todos os substituídos filiados ao sindicato requerente. Veja só, ele diz todos os substituídos, evidentemente não seria só os filiados, né? E nós temos eu já tenho uma longa caminhada aí nas demandas coletivas, nós temos um precedente, inclusive no tema 883 do Supremo Tribunal Federal, e o tema ele estabelece que a legitimidade da entidade sindical, diferentemente da legitimidade da entidade associativa, é o quê? É de representar toda a categoria. Houve, depois da sentença, um acordo entre o SINTAF e o Estado do Maranhão. E aí o SINTAF, a todo momento, apresentava uma lista de substituídos, ou seja, teve a lista de substituídos primeira, que foi anexada nos autos, foi julgada procedente a ação, foi entabulado um acordo com o Estado do Maranhão, e o SINTAF, para que as pessoas recebessem o valor, as pessoas teriam que se filiar ao SINTAF, e o SINTAF mandava a todo momento uma lista para o Estado do Maranhão efetuar o pagamento das parcelas pretéritas. Vejam, senhores, o sindicato representa a categoria, diferente de associação. A substituição processual, ela é o quê? Ela é ampla. E aí, assim, esse acordo não poderia ser restrito aos filiados, e os filiados que estavam lá na lista de substituídos originários. Na verdade, as pessoas, para receber, teriam que filiar ao sindicato, ou seja, comprometendo a liberdade de filiação. É livre o quê? A filiação a entidades sindicais, não pode ser compulsória, é livre a associação de profissionais, e ninguém será obrigado a filiar ou manter-se filiado ao sindicato. Inciso 5º do artigo 8º. Na verdade, é como se no Tribunal de Justiça os 11,98 fosse restrito só aos filiados. Claro que não. Quando o tribunal paga para todo mundo. E um acordo não poderia chancelar um absurdo de coação às pessoas a se filiarem para receber os créditos. Ou seja, porque o Estado, ao contrário do que o Estado diz, ou seja, o Estado diz o seguinte: olha, será restrito aos filiados que estavam na lista de substituídos. Não, o acordo foi para todos aqueles que se filiaram posterior à sentença, posterior ao acordo, inclusive, ou seja, que foram encaminhados pelo sindicato, esses filiaram, e a todo momento o sindicato apresentava essa lista, evidentemente coagindo as pessoas a se filiarem. Quem não filiou não recebeu, que são esses que estão se insurgindo e executaram a demanda. Vejam, senhores, que substituição processual, essa é a legitimidade extraordinária para a atuação em demandas judiciais, ou seja, decorre de mandamentos constitucionais. Existe o quê? O artigo 8º, inciso 2º da Constituição, que garante a substituição processual ao sindicato, o nome é substituição, e existe o artigo 5º, inciso 21, que diz o quê? Aqueles que são representados por associações devidamente autorizadas. Ou seja, a legitimidade extraordinária do sindicato é diferente, é substituição processual. A legitimidade das associações é o quê? Representação. Então, a associação tem que juntar lista dos filiados e tem que juntar autorização. O sindicato, ao contrário, deixa eu ver se eu estou entendendo. Posso lhe interromper? Hoje não, excelência, prazer. Jamil, é que na época da propositura da ação, eles não eram sócios, né? Não eram associados. Não é isso? Então, essa inclusão do servidor não integrou a listagem inicial. Essa que é a discussão, não?
Sim, mas aí depois, Excelência, vários servidores foram incluídos na listagem, depois, inclusive, da sentença, aqueles que se filiaram, Não, eu estou inclusive falando depois do acordo. que não foram beneficiados com a sentença. Sim, todos foram, porque é categoria, na verdade é categoria. E aí a gente vai aos temas definidos pelo Supremo, já em 2015, porque essa matéria vem sendo enfrentada, e a primeira decisão, até de uma ação do Banco do Brasil, em 2000, onde o Supremo começa a tratar, a distinguir, e a dicção do Supremo é bem clara. Olha, para a associação, a necessidade de lista de substituídos e autorização. Para o sindicato, basta que ele demonstre que ele é da categoria, porque o sindicato representa a categoria e categoria é substituição processual. Os outros, a associação representa filiados. É um tipo de legitimidade extraordinária, diferenciada, que só beneficia aqueles que estão filiados e devidamente autorizado devidamente a associação. E aí, claro, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar, ou seja, representação, seus filiados judicial e extrajudicialmente. Ou seja, é representação, diferente do que aconteceu, que foi substituição processual. E aí, o pior, o mais grave, é que as pessoas que se filiaram, mesmo depois do acordo, filiaram ao sindicato, foram encaminhados para receber os créditos junto ao Estado do Maranhão. Ou seja, há uma coação para que as pessoas se filiassem à entidade sindical. E aí não é possível que um acordo com o ente público ele seja discriminatório e trate diferentemente os membros da categoria. Os senhores são do tribunal, independente de filiado ou não, 11,98 abarcou 4.000 pessoas, independente da filiação, e é esse o correto. E o Supremo Tribunal Federal, ao delimitar no 823, e aí é de aplicação cogente, em função do artigo 1039, veja só, e aí, assim, delimitando a tese sobre legitimidade de sindicatos. 823, ou seja, de repercussão geral, fixou a seguinte tese: os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individual dos integrantes da categoria que representam, ou seja, não é só filiados, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independente de autorização dos substituídos. Observação, redação dada e aprovada em 9/12/2015. Esse tema é o quê? É de aplicação cogente. Nós temos lá, veja só, 1039, decididos recursos afetados, caso desse, repercussão geral, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia, ou os decidirão aplicando a tese firmada. É isso que a gente quer, que essa tese firmada pelo Supremo seja aplicada. E vamos ao STJ, depois da análise, depois dessa decisão do Supremo, as posições do STJ nos recursos especiais. E aí eu trago uma aqui da lavra da ministra Laurita Vaz, que diz o seguinte: recurso 1537-629, Rio de Janeiro. A Suprema Corte, ao reafirmar sua jurisprudência sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, considerou que a execução de decisão proferida em ação coletiva depende apenas que o exequente demonstre sua condição de membro da categoria defendida. Nesse contexto, ao contrário do que alega a parte agravante do caso da União, é irrelevante qualquer consideração sobre a eventual lista apresentada pelo sindicato juntamente com a petição inicial. Vejam, senhores, que é exatamente esse caso, e esse caso, como é o quê? É precedente do Supremo em repercussão geral, há necessidade de aplicação. E essa tese o Supremo vem superando isso há muito tempo, desde 2000, e agora, em 2015, fixou-se no tema 823. Então, é isso que está se pedindo. E lá, no recurso do Estado, também grave, uma situação grave, ele diz o seguinte, que o sindicato, ao dizer, e nos considerando, o sindicato diz que o acordo abrange a categoria. E aí a gente está dizendo assim, na condição de representante da categoria, porque o Estado está dizendo, o acordo está dizendo, cláusula 4ª do acordo entre o SINTAF e o Estado. O SINTAF, na condição de representante na categoria da quitação ao Estado do Maranhão, por meio desse instrumento, das obrigações decorrentes do cumprimento da decisão judicial, representante da categoria, ou seja, ele está falando em nome de toda a categoria e dando quitação. O Estado usa esse argumento. Imagine, ele tem legitimidade processual, mas ele não tem legitimidade para transacionar e para dispor do direito alheio do substituído.
Então, é essa discussão que a gente traz para a reflexão desse tribunal, até porque é um precedente, que a gente pode até alegar numa rescisória o 535, ou seja, há um precedente de aplicação obrigatória, e se não for, tem o 535 que diz o seguinte: quando o Supremo fixa uma tese e ela tem que ser observada, que hoje nós temos, inclusive, na visão de Marinoni, não que a gente lê na lei, mas o que o Supremo diz em repercussão geral e o que o STJ diz em recurso repetitivo. Na verdade, a dicção do Supremo foi essa. A legitimidade é ampla e restrita, independente de lista. Basta que a pessoa, que o servidor é o quê? Demonstre que ele é da categoria caso dos autores, dos recorrentes aqui dessa ação. Então, são essas questões que a gente traz para a reflexão desse tribunal e para que seja reformada essa decisão, que ela nega eficácia ao artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, já com a dicção do Supremo Tribunal Federal, e mais do que isso, a decisão e o acordo, ela chancela uma coação do servidor a ser filiado. Nós sabemos que o Sindijus, quando executou os 11, ele não coagiu as pessoas a filiar ao sindicato, e nem poderia, jamais poderia fazer isso. E quando o sindicato diz que está representando a categoria, sim, com certeza, ele não poderia. E houve uma assembleia, e a categoria decidiu, ele traz nos considerandos do acordo, ele diz o seguinte, que houve uma assembleia, e essa assembleia, a categoria decidiu aceitar o acordo. Como é que a categoria decide um acordo e exclui alguém? Nós sabemos que quando se tem acordo coletivo, inclusive na esfera dos direitos privados, o acordo coletivo abrange a todos quando é celebrado pelo sindicato, não pode ser só filiado, porque é garantia de direito. Sindicato não representa filiado, sindicato não representa categoria. A associação representa filiados, porque lá é representação, o sindicato é substituição processual. São o quê? São legitimidades decorrentes da Constituição que são distintas, decorrentes da Constituição, uma mais ampla, que é o do sindicato, que é irrestrito, e o Supremo diz que não tem restrição, inclusive com relação específica à lista substituída, e outra restrita, que é uma legitimidade apenas para filiados, desde que é autorizado, que é o caso da associação, que não é o caso presente, que aqui é o sindicato do Grupo de Tributação e Arrecadação da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão. Então, são essas considerações que a gente traz e pede a reforma da decisão para que reconheça a legitimidade dos recorrentes para receber os créditos, assim como os demais membros da categoria. Muito obrigado, excelência. Doutor Pedro. Não houve parecer ministerial quanto ao veto, né, doutora Marília? Não, excelência, não. Então, palavra ao ilustrado. Que deveria ter tido. Não obstante as razões recursais, o agravo interno na apelação não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante não são capazes de mudar os fundamentos da decisão, os quais merecem ser mantidos pelos seus próprios termos. Pagador, apelação, não? É um agravo interno na apelação, não é isso? Não, só... É o 12? Desculpe. É o 12. É porque eu estou com 2 votos aqui abertos e estava fazendo confusão. Por isso que eu... Conheço da apelação, a pretensão nela constante não merece acolhida. Apesar de, em regra, o ente sindical possuir legitimidade ampla, Constituição Federal, artigo 8º, 3, nas ações em que atua como substituto processual, não excluindo a legitimidade para execução do título executivo de quem não era sindicalizado quando da ajuizamento da ação coletiva, importa que o título, no caso, transitou em julgado com a menção expressa à limitação do alcance da eficácia da decisão ao rol dos substituídos filiados ao sindicato. Não à toa, o juízo bem fundamentou sua decisão, em que, pese a ação de conhecimento ter sido ajuizada por ente sindical em substituição da categoria que representa a expressa limitação no título executivo quanto a seus beneficiários, e que não pode ser afastada ante a necessidade de respeito à coisa julgada.
O título executivo diz respeito à sentença proferida nos autos da ação de ordinária, que diz expressamente que condena o Estado do Maranhão a pagar aos filiados do autor a diferença de 11,98 sobre todos os seus vencimentos, a partir da indevida conversão até a efetiva implantação dos valores nos vencimentos dos filiados dos postulantes, eis que é abatido o direito à percepção pela prescrição. Por sua vez, o sindicato autor da ação coletiva, continua o texto da sentença, em sua petição inicial, requereu expressamente a condenação ao Estado do Maranhão a proceder o pagamento das parcelas vencidas ao aludido percentual a todos os substituídos filiados ao sindicato requerente, observando, no entanto, o prazo prescricional. Pedido este que foi repetido por ocasião das petições da réplica e no pedido da execução coletiva. Continua o juiz. Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a parte dispositiva da sentença, título executivo, atendendo estritamente ao pedido formulado na inicial, limitou expressamente os efeitos da condenação aos servidores filiados ao autor, sindicato, constantes do rol, substituídos, juntado aos autos. Essa é a questão. Deixa eu traz jurisprudência aqui do STJ, ministro Exatamente. Fernandes, Transcrevo jurisprudência, exatamente. Ministro Relman Benjamin 2 vezes, ministro Mauro Campbell, não citou nenhuma da ministra Nancy. Não encontrei no momento. Aqui, ministro Garcia. Quase. É que ministra Sucete. Conforme alertado pelo Estado do Maranhão, os efeitos estão claros, não tem como fugir da coisa. Não pode ser julgada, estendida a toda não a pode ser categoria. estendida. Por isso que eu fiquei... A sustentação foi com tanta veemência que doutor Pedro e nós... Senhor presidente, eu lamento, mas não é assim que nós temos votado aqui. É assim que nós temos votado. Não tem que fugir. Eu acompanho, desembargador Lorival. Acompanho também. Apelo desprovido nos termos do voto do relator. Excelência, Obrigado. Bom trabalho. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Número 11. Agravo interno. Banco PAN. Agravada Serafina Benedita Chagas Castro. Relator, desembargador Cleones Carvalho Cunha. Senhor presidente, senhor desembargador, vai ter sustentação oral. Doutora Carla? Isso, excelência. A senhora vai fazer sustentação? Pelo banco? Pelo Banco PAN. Pelo banco. Agravo interno, imposto pelo Banco PAN, outra decisão por mim proferida, por considerar esta sentença monocrática em consonância com o entendimento proferido por esta egregia corte, neguei de plano o efeito, neguei provimental de plano a apelação, para manter a decisão. O agravante salienta a tempestividade, o cabimento, faz o relato da lide, aduz em síntese merecer reforma, por entender demonstrado nos autos, a validade do contrato de empréstimo celebrado. Entre as partes, o que legitimaria os descontos das parcelas a tal título, face à boa-fé da instituição financeira recorrente e desautorizaria a repetição do indébito por tais valores, ou mesmo a indenização por danos morais ante a ausência de qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente. Insurge ainda quanto ao valor arbitrado pelos danos morais, pugna o agravante pela reconsideração da decisão ora recorrida, para que seja reconhecida a improcedência do pleito, por formulado na extrajudicial. Caso assim não entenda, seja conhecido e previsto pela Câmara o recurso. O Ministério Público, o recorrido apresentou contra-razões. É o relatório, senhor presidente. Tudo bem, doutora Carla, por gentileza, seu nome completo, OAB, para fins de registro, em seguida inicie sua sustentação.
Bom dia. Carla Cristina Paiva de Almeida, OABSP 492208. Bom, inicialmente gostaria de dar um bom dia a todos, ao desembargador Cleones, desembargador Lorival, desembargador Jamil, doutora Mariléa, a todos os presentes na sala. Prometo que serei bem breve e sucinta, pois o cerne da questão ele é muito objetivo e muito claro. A autora ela questionou o empréstimo consignado incluído no benefício dela. No entanto, o que o Banco Pan tem constantemente tentado chamar a atenção aqui em sede recursal é o fato de que a autora ela não comprovou nenhum desconto operado no benefício dela. Na verdade, quando do ajuizamento da ação, o contrato que ela questiona a validade já havia sido excluído há 4 anos atrás, sem ter operado nenhum desconto no benefício dela. E isso foi ressaltado porque o banco foi condenado declarou inexistente o contrato e condenado a devolver em dobro os valores descontados. No entanto, não foram descontados qualquer valores do benefício da autora. Ela não sofreu dano patrimonial nenhum. Nenhum valor foi descontado dela. O contrato foi incluído e excluído no mesmo mês, na mesma data, sem ter sido operado nenhum desconto no benefício dela. Por corolário lógico, a partir do momento que não houve nenhum dano patrimonial em desfavor da autora, sequer houve dano moral. A autora não experimentou nenhum dissabor de toda essa operação. Ela não precisou acionar o Poder Judiciário para excluir esse contrato que ela questionava. Esse contrato já estava excluído há 4 anos antes do ajuizamento da demanda. Ela não precisou ajuizar o Poder Judiciário para suspender descontos que ela não reconhecia, porque nenhum desconto foi operado no benefício da autora. A partir desse prisma, a autora não experimentou danos patrimoniais nem danos morais de qualquer monta. Por isso, o banco agravou da decisão monocrática, porque a decisão monocrática ela sustenta novamente a inexistência do contrato e fala que o banco tem que ser responsabilizado pelos descontos operados. E, nesse momento, ele indica o documento juntado pela autora, que, na verdade, é um documento informativo mostrando que aquele contrato, de fato, foi incluído no benefício dela, mas daquele mesmo documento, você verifica que ele foi incluído, excluído, o valor total do empréstimo, a quantidade de parcela total. Aquele informativo, ele só tem essa função, informar que foi incluído aquele benefício, mas da data da inclusão, da data do início dos descontos e do fim dos descontos, é muito claro verificar que eles não foram realizados. E nos extratos que acompanham a inicial, a mesma situação, ela não comprova nenhum desconto no benefício dela. Então, a autora, ela não teve nenhum dano patrimonial, não foi tirado nenhum valor do benefício dela, nenhuma monta foi descontada do benefício dela dessa operação, e também a autora não experimentou nenhum dano moral, pois ela não precisou ajuizar essa ação para ver esse contrato excluído, para ver esses descontos suspensos. O banco mesmo, constatado a irregularidades, excluiu o contrato, não realizou nenhum desconto, e mesmo assim está sendo condenado aqui nessa presente demanda. Era esse ponto de essencial importância que eu queria trazer aqui a este tribunal, esses esclarecimentos, pugnando pela reforma da decisão. Obrigada. Senhor presidente, não obstante as razões, o agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos não são capazes de mudar os fundamentos da decisão. Expus na decisão em princípio, considerei a possibilidade da aplicação imediata da primeira, segunda, terceira e quarta tese fixada no IDR, por não cuidar os autos de discussão relativa ao pagamento de custas da perícia grafotécnica, tal como não consta na recomendação da Corregedoria. Prescrevo. E, assim proceder, verifiquei merecer logo nos termos do artigo 4º e provimento da apelação interposta aqui pelo agravante, porque afastei dos autos, negando a autora agravada a contratação de empréstimo consignado, bem como a percepção de qualquer imposto a tal título que lhe ocasionou desconto mensais no benefício previdenciário, é ônus do banco agravante comprovar que houve a referida contratação mediante a juntada do contrato e outro documento capaz de revelar manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar um negócio jurídico, e não há nos autos essa comprovação, apta a atestar a regularidade da contratação originária da cobrança, questionada em juízo pela parte ex-adversa,
legitimando assim o argumento recursal de que apenas teria agido no exercício regular do direito. Em favor da agravada, ainda opera a inversão do ônus da prova de natureza consumerista das relações entre o banco e seus clientes. Ora, vislumbrando a responsabilidade objetiva e indenizar prevista no 14, os estabelecimentos comerciais e financeiros devem utilizar todas as precauções cabíveis para a ocasião de cadastro do cliente e venda de produtos, detectar o uso de documentos furtados, falsos ou portados, para que não seja o titular. Incrível atribuir à vítima a fraude. Figura-se dever da instituição financeira recorrente, ao prestar serviço, organizar-se e equipar-se de modo a não causar prejuízo a qualquer cidadão. O recorrente não trouxe usado demonstração de que o contrato de empréstimo modificador de seguro foi efetivamente realizado, ou que esses prepostos checaram satisfatoriamente a importância e a veracidade dos dados apresentados. O banco não adotou as cautelas necessárias, a responsabilidade civil do recorrente é patente, posto que não se assegurou de todas as medidas, transcrevo jurisprudência, há inclusive súmula do STJ tratando da temática, contratando com o terceiro que se utiliza de documentação à letra ou avaliar traz de responsabilidade, com efeito nesse cogito de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, porquanto o recorrente ao contratar sem conferir fidedignidade dos dados e documentos apresentados, é indiscutível que as atividades desenvolvidas pelo agravante em 4 conceitos de serviço expresso, e não se pode negar que a conduta abusiva do agravante causou lesão à parte recorrida, atingindo o patrimônio, inferindo aspectos objetivos de sua esfera jurídica. Estou mantendo a decisão, senhor presidente. Senador Lorival? Acordo. Também estou de acordo. Agravo desprovido nos termos do voto do ilustre relator. Próximo. Até logo. Nono. Quebrou. 9, né? 9. Apelante aqui, Raimundo Monteiro da Silva, apelado Banco Itaú. Qual é esse? Nono. Nono. Apelante aqui é o Raimundo, não é isso? Não, Raimundo? É. E eu começo dizendo Maria de Jesus Pessoa e depois recurso de apelação, está errado aqui. Eu só abrir o processo aqui de desembargadores. Amador Jorge, me perdoe, mas se tivesse impresso era mais fácil. Pois é. Raimundo Monteiro da Silva. E aqui eu começo falando de Maria de Jesus Pessoa. Como tem esse equívoco aqui no meu voto, eu não sei se no mérito também pode ter. Então, prefiro adiar para fazer devida correção. Esse qual é o número? 9. Pronto, próximo. Número 5. Número 5, esse já foi iniciado o julgamento, não já? Sim, adiado por Vossa Excelência. A gente está na sala para acompanhar. Doutor Fernando. Eu fiz o relatório, me ajude, desembargador Lorival. E após a sustentação, eu pedi o adiamento, não foi isso? Hã? Existe uma resposta.
Entre o julgamento da apelação, desembargador Cleone e desembargador Lorival, houve um tema de número 1076 no STJ, e então o acórdão, a alegação é que ele foi omisso em relação a esse ponto. Então, o embargante aqui, o Antônio, alega que, não obstante ter sido vencedor na lide, em que foi atribuída à causa um valor de R$ 6.211.000, foi fixado honorários a ele de R$ 5.000. Eu fixei à época, nós fixamos, porque foi votado pelos senhores também, em razão de apenas ele ter elaborado uma petição citando ao juiz que havia uma conexão. Então, achei que o trabalho dele teria sido o mínimo. Então, faria sobre um percentual sobre o valor da causa. E fixei em 5.000. Esse é o tema principal aqui. E o que aconteceu? O STJ entende que deve ser atendida a literalidade do artigo 85 do CPC, não sendo devida a apreciação por equidade da verba sucumbencial, simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor. Aí eu transcrevo aqui a decisão da Câmara e a consolidação do julgamento do tema 1076 do STJ tem 2 itens. Primeiro, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da fazenda pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. No caso em comento, então, digo que o acordo não agiu como um costumeiro acerto ao fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. Assim, considerando que a causa foi atribuída ao valor de R$ 6.211.000, a incidência do percentual expressamente previsto no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, em seu patamar mínimo, 10% para a determinação dos honorários, é a mais adequada. Apesar de eu registrar aqui meu posicionamento pessoal, mas há um tema repetitivo, nós somos obrigados a seguir, do STJ. Então, eu estou acolhendo os embargos declaratórios, sanando a omissão apontada, e fixando os honorários em 10%, que é o valor mínimo, sobre o valor da causa. De acordo. Como voto. Desembargador Cleones? De acordo, presidente. Então, proclamando o resultado, embargos acolhidos com efeitos contingentes nos termos do voto do relator. O próximo? Qual o número? O Rafael da internet. Então, Rosé, é dengue, eu acho também, não é chikungunya, porque realmente passou as dores. Eu acho que dengue A sustentação do 10? Agravo interno. Agravo interno. Em agravo de instrumento, decisão interlocutória. Superveniência de sentença no processo de execução com homologação de cálculos e determinação de extinção do feito. Perda de objeto do recurso. Não retratação. Recurso interno que se nega provimento. Houve uma sentença que homologou os cálculos no feito principal da execução. Então, entendo eu que perde objetos, recursos anteriores, que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida no agravo de instrumento. Cito precedentes e estou aqui negando o provimento ao agravo interno. De acordo. Agravo interno desprovido nos termos do voto do relator. Próximo. Alguma preferência ainda, senhores? Eu indago ao desembargador Lorival, ao desembargador Cleones. Se algum destaque à pauta? Senhor presidente, eu não posso mais votar aquele voto que eu fui ver, em vez de eu ler o voto, está claríssimo. Eu fui até a parte final, complicou.
Foi só apelação, nós majoramos o dano moral e me esqueci dos honorários. Ele entrou, eu estou analisando os honorários, dizendo que ele não tem, indeferindo, porque a causa não tem complexidade e não houve contrarrazões e nada, e mantendo os 10% que o juiz fixou. Era só isso. Mas agora pedimos para ele sair, né? Ele se retirou. O senhor está fixando em 10%? Não, o juiz que fixou. E eu não vi complexidade. E ele quer majorar no segundo grau. Para aumentar. Se nós já majoramos para o dano morais, indiretamente ele já majorou os honorários. Mas como houve o pedido de vista aqui, só para... Aí eu não posso mais fazer nada. Não pode mais. Doutora Marilé, algum destaque à pauta? Não, Excelência, não. Mantido todos os pareceres, né? Isso. Só que eu queria, antes de terminar a sessão, eu queria dar só uma palavrinha. A senhora fala já. Então, em relação aos processos, todos são considerados julgados. Temos os votos do relator e de acordo com o parecer ministerial lançado. Ok, presidente, estou de pleno acordo. Pois não, doutora Marilé? Eu queria dizer para vocês que, mais uma vez, infelizmente, eu não fui poder ir hoje aí presencial devido a um problema de dengue, né? Uma suspeita, porque ainda não saiu o resultado. Mas eu queria dizer para vocês como eu admiro essa Câmara, a respeitabilidade entre os desembargadores. Isso é muito importante, viu, gente, para a justiça, porque dá uma segurança jurídica, dá, sim, um prazer de trabalhar. Vocês me conhecem, eu não estou jogando nenhuma seda, mas eu fico impressionada com isso. Desde quando nós nos conhecemos, na universidade, no Ministério Público. Verdade, desembargador Cleônice. A senhora é sempre essa eu admiro demais isso aqui nessa terceira carinhosa, e nós ficamos alegres demais quando a senhora está aqui, não desmerecendo os outros. Não, isso, claro. Pode encerrar. Mais uma vez, e a gente aprende. Nosso carinho por Vossa Excelência é recíproco. Aproveitamos para em nome pessoal, e cumprimentá-la pela vitória aí de doutora Ana Valéria, nova integrante da área do direito. Nova bacharel. Futura, talvez, colega do Ministério Público, aqui da magistratura, advogada, vamos ver o futuro dela. Todos cumprimentamos. Parabéns, doutora Parabéns. Parabéns. Ela que vem de uma família de juristas, como Vossa Excelência e seu marido. Então, estão de parabéns aqui, tá bom? Obrigada. Deus nos abençoe a todos. Nada Santa mais Maria apenas Gorete declaro nos abençoe. encerrada a nossa sessão. Amém.